Olá a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui pela internet, pelo YouTube. Começando aqui mais uma entrevista. A gente vai fazer uma entrevista muito especial hoje com o Messias Barbosa. Messias Barbosa é assessor do Raduan Nassar e está a par de todo o protocolo, todo o processo de doação da Fazenda Lagoa do Sino para a Universidade Federal de São Carlos, e as ameaças que esse contrato, né, que essa doação, um processo tão bonito, está sofrendo agora em função do bolsonarismo, em função de pressões do governo federal e, enfim, das gestões aí que ficam alinhadas ao governo, ao Ministério da Educação e Cultura. Prazer de falar com você, meu querido Messias Barbosa. Tudo bem, querido? Boa tarde, Gustavo. Um prazer é meu. Tudo bem? Vamos falar um pouco, então, sobre tudo isso. Você é assessor do Raduan já há bastante tempo. Fala um pouquinho da sua formação, da sua história para a gente conhecer aqui, para o público saber quem é o Messias Barbosa. Então, Gustavo, eu conheci o Raduan em 2003. Já havíamos conversado por telefone, porque minha área de atuação é contábil, assessoria para empresas. Eu assessoro também algumas entidades do terceiro setor, mas a minha área de atuação profissional é contabilidade, voltada para atividade rural e terceiro setor e a área cultural também. Tem projetos e assessoro e estou coordenando um projeto cultural atualmente também que envolve o Raduan lá no interior. Mas a gente se conheceu em 2003. Você pode contar para a gente dessas coisas aí, desse projeto que agora eu... Falo no decorrer da conversa, porque é muito bacana o Tá projeto lá, bom. tá? Mas em 2003 o Raduan precisava de uma nova contabilidade e eu iniciei esses trabalhos. Então, a gente está caminhando para 17 anos aí de parceria de De, trabalho e amizade também. de parceria. Messias Barbosa, a gente está no momento de perseguição do ensino superior, é algo assim sem precedentes, gravíssimo, e o contraste disso é justamente esse gesto assim monumental, enfim, belíssimo, da doação de uma fazenda inteira, produtiva, com muita tecnologia, com maquinário, para uma universidade federal. Queria que você contasse para a gente como é que foi feito, você participou de todo esse processo aí, que não é fácil doar alguma coisa para o bem público brasileiro, né? Só você pode dizer isso. Explica para a gente como é que foi a luta para produzir esse protocolo. De modo nenhum foi fácil, né? O Raduan decidiu fazer a doação da Fazenda Lagoa do Sino em 2005, mas ele fez o primeiro contato com a USP aqui em São Paulo em 2007, e isso ficou engavetado por um ano com a reitora na época. Após um ano de espera, o Raduan fez um novo contato e recebeu a resposta de que aquilo estava em análise. E o Raduan contatou um amigo que era ligado ao ensino superior no estado de São Paulo, que por conta dessa demora indicou e sugeriu, fez a ponte para que o Raduan conversasse com a Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, está ligada à USP também. E aí iniciou um processo em 2008 de visitações, né? O pessoal da Exalc gostou muito, a Fazenda Lagoa do Sino, quando se falava de doação, muitas pessoas pensavam que era um bem sucateado, e se falava qualquer tipo de coisa depreciativa. Mas os professores sempre disseram, o diretor da Exalc, que aquilo tinha a cara da Exalc, né? Isso foi dito até em entrevista. E eles fizeram visitas, levaram ônibus numa ocasião, 40 estudantes, conheceram a fazenda. A doação foi submetida ao Conselho Universitário da Exalc, mas quando isso passou para um outro nível de Secretaria de Educação do Governo do Estado, e o governador era o José Serra, e a gente sabe da tradição negativa do PSDB de investir em educação, sobretudo naquela região. Eu preciso dizer que a região onde a Lagoa do Sino está é a que tem o IDH mais baixo do estado de São Paulo.
E aí houve uma negativa. Eles A diziam cidade é Buri, né? Ao lado de Campina do Monte Alegre, ali no... ao lado de. A fazenda está localizada no município de Buri, mas a cidade de Buri fica a 30 quilômetros do campus. Campina do Monte Alegre está a 5 quilômetros, né? A cidade mais próxima. Mas tudo isso está numa região que é o sudoeste do estado, que se conecta com o Vale do Ribeira, não é Vale do Ribeira, mas é a região de DH mais baixo do estado. E aí a Exalc fez uma visita a 2 professores, dizendo que eles não poderiam garantir recursos para a implantação de um campus com cursos de graduação, que eles aceitariam para fazer um campo de pesquisa, e não era esse o propósito do Raduan, né? Então, em novembro de 2009, essa negociação se encerrou. E curioso que estava falando sobre a dificuldade em fazer uma doação. A fazenda tem 643 hectares, tem quase 644, dá 1,5 hectare de diferença para menor em relação ao campus principal, que é São Carlos do UFSCar, né? É quase o mesmo tamanho, né? Quase o mesmo tamanho. E o Raduan, claro, ficou muito decepcionado com essa situação e, se eu não me engano, no mês seguinte, eu fiz um contato com a Embrapa, em Brasília, e ofereci, mandei um e-mail para o gabinete do presidente da Embrapa, oferecendo a Fazenda Lagoa do Sino, e até hoje a gente não recebeu resposta, né? Quem sabe eles respondem ainda. Quem sabe, né? Agora eu acho muito mais difícil que haja uma resposta. Messias, não, pode complementar, querido. E aí a coisa deu uma congelada. Em abril de 2010, eu estive em Diadema, numa ONG para a qual eu também prestava serviços, e tive um encontro com a Marilene Felinto, a escritora. A Marilene escreveu um artigo agora na Folha, relatando esse ataque à universidade pública, e falando inclusive da Lagoa do Sino, né? E lá também o Sérgio Ali, que é um jornalista, amigo nosso. A Marilene perguntou sobre a história da Exalc e eu falei, não deu certo, o Raduan está decepcionado e tudo. E ela, na hora, virou para o Sérgio Ali e falou, Sérgio, você consegue levar isso para Brasília para falar com o governo federal, né? E eu insistia, Gustavo, para que o Raduan fizesse essa doação para o governo federal, porque eu sou de São Bernardo, nasci lá, lutei, participei de movimento estudantil por universidade pública. A gente só foi conseguir uma universidade pública durante o governo do Lula, a Universidade Federal do ABC. E eu falava dessa expansão para o Raduan, né, mas aí ele estava num momento de desânimo e de descrédito dessas coisas. Mas a Marilene foi campeã, né? Ela insistiu. Ela levou para o governo federal. Não, ela ligou para o Raduan falando que levaria para o governo federal. E, em princípio, o Raduan concordou, mas no mesmo dia ligou para ela, Marilene, não quero mexer mais com isso, vamos parar por aqui. Tá? Mas ela, em meia hora, tocou para a casa do Raduan com o Sérgio e falou, me dá o que você tem do projeto, que a gente vai... O Sérgio era feriado de 21 de abril, o Sérgio estava indo para Brasília, e ele é amigo do Gilberto Carvalho, né? Que era assessor da presidência na época, no governo do Lula. Isso em 2010, né? 2010. No feriado de 21 de abril de 2010, o Sérgio levou e foi uma surpresa, né? Agradável, porque... Messias, só antes de você continuar, deixa eu só fazer aqui uma pausa para saudar aqui os nossos internautas que estão chegando para a transmissão. Lavim Lula está aqui saudando a gente, Lúcia Guedes, boa tarde, Anês Ferreira Gomes Barbosa, um bom Lula livre para todos os companheiros, o pessoal está no clima, na expectativa, hoje tem o STF votando essa questão da prisão em segunda instância, Verônica Vidal dando saudações aqui, Osmar Françoso, Josi Rodrigues, Maria Chaves, pessoal que quiser fazer pergunta para o Messias, participar aqui desse debate importantíssimo sobre os rumos da educação brasileira e sobre essa questão específica da ameaça que está sofrendo o campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos. Heloísa Helena Dias Leite dando boa tarde a todos aqui. Gomes Jorge Silva, de Uberlândia. Tânia Nadais, até quando iremos suportar esses ataques bolsonaristas?
Vinícius Rainer Boniolo, Faculdade Gratuita e de Qualidade para Todos. O projeto, eu tive acesso a alguns textos, nós conversamos antes, Messias, é poético, né? É de uma delicadeza. Eu até me pergunto que essa história precisa ser contada também, precisa ser narrada, porque tudo é muito bonito, até esse gesto do Raduan Nassar, esse empenho, a ideia de colocar no contrato essas contrapartidas do poder público, o compromisso com a educação pública. E aí, antes da gente entrar na questão propriamente dita da doação, que depois foi concretizada, eu queria que você falasse da Lagoa do Sino, da fazenda. O que ela produz? Como é que foi a sua relação ali dentro, na estruturação da fazenda? Conta um pouquinho para a gente dessa produção da Fazenda Lagoa do Sino. Então, a Lagoa do Sino, para mim, foi uma universidade, né? Na minha área profissional. Já foi naquele momento, né? Já, também para a vida, né? Porque o Raduan é adepto do empirismo, né? Então, ele teve lá, durante 30 anos, o apoio do Newton Santos Correia, que era o administrador, que depois trabalhou para a fundação da UFSCar, continuou, porque a fazenda continua produtiva até hoje. Depois a gente comenta sobre esse aspecto aí também. Mas eles tocaram um projeto muito bonito. A fazenda, quando eu cheguei em 2003, ela já tinha uma estrutura montada, que foi resultado de muitos anos de ralação, né? Entendeu? O que ela produz, Messias? Produz grão. Até hoje, né? Até hoje. Essencialmente foi soja, trigo, milho, em algumas ocasiões aveia, feijão. E lá atrás, no início... Grãos, uma tentativa de arroz numa área alagada, né, como precisa ser. Mas o forte, que permanece até hoje, milho, soja, trigo, né, com algumas alternâncias. Ela mantém aquela produtividade do período antes da doação? Olha, ela intensificou a produtividade, né? Isso é um detalhe importante. Inclusive, foi formado um conselho gestor da fazenda, porque uma das condições da escritura de doação é que o resultado da produção agrícola seja aplicado no campus. Isso está ela gera uma receita para... Gera. É uma fazenda que já era modelo de lucratividade e de produtividade, entendeu? Uhum. Então, do tempo que eu estive lá, a Lagoa do Sino nunca deu prejuízo, ela sempre foi uma fazenda lucrativa. E muito bem cuidada, com bastante área de preservação, com pivôs de irrigação, máquinas colheitadeiras, silos, secadores de grãos, uma infraestrutura invejável. E uma relação humanística do Raduan com tudo isso muito bonita, né? Tem um trecho do seu artigo que é maravilhoso, que eu recomendo aqui, está na página do Campus Lagoa do Sino, né? Sim, do Conselho Gestor da Fazenda. Você diz não tem uma ação trabalhista, não teve uma ação trabalhista? Não, nunca houve uma ação trabalhista contra o Raduan. Eram os melhores salários até hoje da região. Todos os trabalhadores moravam na fazenda, tinham sua casa. Todos eles receberam, isso eu preciso dizer também, antes da doação da Lagoa do Sino para a Universidade Federal de São Carlos, o Raduan fez doações no município de Campina do Monte Alegre. Ele implantou um loteamento com 320 lotes e a maioria desses, mais de 200 lotes foram doados. Para trabalhadores e ex-trabalhadores da Lagoa do Sino, foram mais de 40 lotes doados. Então, esse pessoal teve condições de fazer sua casa na cidade também, e outros puderam comprar lotes a um preço muito baixo, que o Raduan doou para uma associação vender a um valor baixo. E hoje, nesse mesmo local, foi construída uma creche em 12 lotes doados pelo Raduan também. Então, esses trabalhadores tiveram... As crianças, era bonito de ver, né? Eu, quando cheguei em 2013, a imagem que a gente tinha da Lagoa do Sino era de uma pequena comunidade onde as famílias... Tem fotos aqui, acho que eu vou aproveitar que você está falando desse momento, que a gente ainda tem muita conversa para fazer. Eu já quero trazer algumas fotos, a gente vai mostrando as fotos e você vai falando, Messias.
Deixa eu só recuperar aqui o meu mostrador de fotos, e aí eu vou colocar junto na transmissão. Só um segundo, aí você vai falando para a gente. Bom, tem essa primeira foto aqui. Fala para a gente o que é isso aqui. Isso aí é uma plantação de milho já colhido aí. Essa estrutura essa estrutura é um pivô de irrigação. Uhum. Esse é um dos pivôs de irrigação. Deixa eu passar aqui. Essa é a primeira, esse à esquerda aí, no chão é o Newton, que eu te falei, Newton Santos Corrêa. À direita é o professor Paulo Almeida. Esse grupo de professores aí, o professor Neócris, o Caju, São Carlos, foi a primeira visita ao campus por uma comitiva da UFSCar. Isso foi em maio de 2010, quer dizer, um mês depois da conversa em Brasília, em que o Lula... Nascendo a doação, né? Exatamente. A gente vai voltar para isso. Vamos só passar mais fotos aqui. Isso aqui, que lindo. Essa casa, o Raduan chegou a morar aí, mas quem sempre morou, a maior parte do tempo, foi o Newton e a família. Hoje ela é parte da estrutura administrativa do campus, né? Porque essas construções já existiam mais ou menos mais de 3 mil metros de área construída que foram aproveitados, né? Vamos passar aqui é o pessoal também, né? Naquele momento? Naquele momento. Naquela visita. Aqui, eu acho que eu vou recolher essas fotos, porque você ainda não falou da doação. Sim. Vamos só para fazer direitinho aqui, deixa eu só voltar, porque eu fiz uma outra seleção aqui, Messias. Deixa eu só para a gente ter as dimensões do campus. Só localizar aqui. Acho importante para o nosso público ter essa visão global do campus enquanto a gente vai conversando. Tá bom. Estão dividindo aqui. Esse aqui é o campus da Lagoa do Sino. Isso. À direita é o município de Campina do Monte Alegre, tem um rio entre o campus e a cidade, é o Rio Paranapanema, que é um rio muito importante, porque é considerado o único rio não poluído, né, do estado de São Paulo. E ele é o limite entre os municípios de Campina e Buri. Então, você vê que nessa imagem, como ela tem uma marcação amarela aí, não é possível ver... Tem uma marcação que já é um pouco melhor, né? Aqui já é do campus. Isso é o campus. São 3 pivôs, essas áreas onde tem os círculos, e você vê que é uma área muito rica em água, né? Ela tem os açudes que abastecem e abasteceram. 7 açudes. Deixa eu passar mais uma aqui. Olha só que maravilha que é. A sede, a casa... A sede. Hoje é a sede administrativa, mas é a casa que o Raduan ficava na Lagoa do Sino. Aqui nós temos também ações que já datam daquela época. Essa construção à esquerda aqui, ela é uma das pré-existentes. É um projeto de escola que o Raduan já tinha para a Lagoa do Sino. Então, tinha aí 2 salas de aula, e à direita, essa primeira estrutura era o barracão das máquinas, foram construídas salas de aula sob eles, né? Sob o barracão. E à direita, vai uma pontinha do telhado, é o primeiro bloco construído novo já. Tá? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. É o pessoal já circulando no campo. A rotina do campus. Deixa eu encerrar aqui. Bom, só retomando aqui para o nosso público, estou conversando com o Messias Barbosa, assessor do Raduan Nassar, a pessoa que está, digamos assim, qualificada para falar sobre a doação da Fazenda Lagoa do Sino para a Universidade Federal de São Carlos. E agora, Messias, a gente entra justamente no momento em que chega no Haddad, chega no Lula, a intenção do Raduan Nassar doar a Fazenda. E conta para a gente o que aconteceu. Então, o Sérgio Ali foi para Brasília e passou a proposta para o Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho se reuniu com o presidente Lula no feriado, durante o feriado. Isso. E aí, em seguida, o presidente Lula, o que chegou até a gente foi que ele ficou indignado. Como é que fizeram isso com o Raduan, né? E falou, segunda-feira você passa, ou depois do feriado, né? Não me recordo qual era o dia, mas você passa isso para o Fernando Haddad, porque nós vamos fazer o campus lá.
E aí a coisa se desenrolou nessa semana. Eu estava com o Raduan, o ministro da Educação, Fernando Haddad, ligou e falou para o Raduan que o presidente queria fazer o projeto, porque já existia uma expansão, tem um campus da UFSCar em Sorocaba, fica a 120 quilômetros aproximadamente, e ele falou, Raduan, nós vamos fazer uma vontade do presidente. E o Raduan disse para ele, olha, eu pedi para a UFSCar, a única contrapartida na época que o Raduan pediu era uma área construída de 7.000 metros. 7.500. E aí... Para produzir ali cursos de graduação, etc. Isso. Só que aí o Haddad respondeu para o Raduan o seguinte, Raduan, essa área construída é para a escola técnica, né? Um campus vai ter de 20 a 30 mil metros quadrados. E aí foi uma alegria ouvir aquilo, né? E as coisas se desenvolveram. Ele, naquele telefonema, ele falou, vai ligar para você, no máximo em meia hora, o professor Targino, que é o reitor, né? Então, o reitor da Universidade Federal de São Carlos, para tratar do andamento, para concretizar a doação, a instalação do campus. E, de fato, 30 minutos depois, ligou o professor Targino, e isso, 21 de abril. Em maio, houve aquela primeira visita que você mostrou as fotografias. Que a gente mostrou as fotos. Isso. E em outubro do mesmo ano, foi apresentado o projeto, que é esse aqui, você teve acesso, muito bem elaborado, porque estudou toda a região. Eles delimitaram um território que é o chamado Território Lagoa do Sino, são mais de 50 municípios. Eles quem? Desculpa. A comissão da UFSCar. A comissão da UFSCar. A comissão da UFSCar. Elaboraram o projeto prevendo inicialmente 3 cursos de engenharia, né? Messias, deixa eu só fazer pegar aqui a dúvida da Rosane Raduan, está perguntando aqui, quais cursos são ministrados? Só para a gente fazer um set de... Quais cursos tem hoje lá? Começaram 3 cursos, engenharia agronômica, engenharia ambiental e engenharia de alimentos. Em 2014, 2 novos cursos, que é biologia da conservação e administração. Mas no projeto estão previstos vários cursos na área de humanas, de exatas, então tem previsão de curso de geografia, de sociologia, de matemática. Isso já no estudo inicial que eles fizeram? Já no estudo inicial. Isso sofreu um impacto por conta das sucessivas... Vou fazer uma provocação para o Raduan, podia ter um curso de letras lá, né? Seria bom. Olha, vou aproveitar aqui um momento de discussão para trazer o trecho final, vou ler aqui o trecho final do artigo da Marilene Felinto na Folha de São Paulo, porque eu acho que o nosso público tem que saber disso já, né? Ela diz o seguinte, o escritor Raduan Nassar não quis que o campus instalado em sua ex-fazenda levasse seu nome, nem quis estátuas, bustos de mármore, mas aqui, parodiando a homenagem da Exalc USP, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Luiz Vicente de Souza Queiroz, da USP, né? Que no século XIX doou as terras até hoje e onde até hoje funciona a Exalc, aqui é preciso deixar gravado sim, Raduan, o teu monumento é a tua escola e ela há de sobreviver aos totalitarismos. Muito bonito. A Marilene é emocionante, né, Messias? Retrata o que é mesmo o projeto da Lagoa do Sino. E o desprendimento do Raduan Nassar. Né? Eu não quero nada, eu só quero justamente que você tenha que o país tenha um ensino público livre, de qualidade, estruturado, né? É isso que está no bojo do projeto. Vamos lá, seguindo o seu relato. Então, hoje a Lagoa do Sino tem 5 cursos funcionando. A primeira turma se formou no último ano. Houve, então, a primeira colação de grau. E, assim, esse projeto previa, no 5º ano, já a implementação de novos cursos. Mas, desde 2014, já no governo da Dilma, houve cortes de recursos em todas as universidades. Mas, sem dúvida, a partir de 2016, houve uma coisa agressiva, absurda, porque, veja só, né, Gustavo, a doação do Raduan foi de um desprendimento poucas vezes. Assim, acho que inédito, né? A gente vai avançar nesse tema. E pagou um preço, literalmente, por isso, porque
Em 2019, eu constatei que o Raduan teria que pagar ganho de capital sobre a doação. Quando chegou em fevereiro de 2011, antes da escritura de doação, a coisa foi parar em Brasília, não tinha como dar, a não ser por uma medida provisória, e não deu tempo de fazer isso. E o Raduan precisou pagar R$ 483 mil de imposto de renda sobre a doação realizada, né? Deixa eu repetir isso aqui para o nosso público, né? O Raduan Nassar teve de pagar 483 mil, né? Foi. Reais para dar a sua fazenda, para doar fim da picada. Para enfim, a Universidade Federal de São Carlos. Quer dizer, teve de fazer isso. É a burocracia que barra, né, o estímulo realmente aqui ao ensino público brasileiro. Tudo bem? Pode. Isso. E aí, o que assusta é que até hoje não houve uma proposta, a gente não tem conhecimento de uma proposta que modificasse essa legislação, até para que outras pessoas se motivem a fazer uma doação e não tenha esse custo tributário. Há uma legislação estadual que prevê, a UFSCar ficou isenta de um imposto de transmissão, o ITCMD, mas o doador não ficou, né? Agora, só tem um detalhe, Messias, desculpa, deixa eu só fazer um comentário, porque quando você doa, por exemplo, uma biblioteca, o José Mindlin, doou a biblioteca para a USP, você tem a contrapartida é a USP tomar conta, fazer, né, adequar corretamente, temperatura da sala, tudo isso tem um custo. No caso do Raduan, ele entregou uma fazenda altamente produtiva e que gera muita receita. Isso. Você tem aí um momento realmente ímpar, né, dessa questão da contribuição de um empresário, de um agricultor para a educação pública brasileira. Que ele diz que ele não está contribuindo nada, ele só está restituindo o que ele recebeu, né, dentro da universidade que ele tem. Quando o pessoal apresentou o projeto, houve essa conversa, e isso é importante você tocar, porque o Raduan nunca quis e nunca deu uma entrevista falando sobre a doação, sobre os motivos. Nem eu sei os reais motivos, mas algumas coisas, né, são pistas. Ele fala, quando um professor, o Raduan elogiou o projeto elaborado pelo UFSCar, e o professor falou, olha, isso foi motivado pela sua atitude. Ele respondeu que ele estava apenas devolvendo para a comunidade o que dela ele recebeu. E a ideia também de ajudar a desenvolver, pela educação, e é o caminho, né, uma região que tem a contradição que é o Brasil, uma concentração de terras, de latifúndio, em contrapartida, uma população empobrecida, de trabalhadores rurais. Campina do Monte Alegre, que é um município que tinha nem 6 mil habitantes, sofreu um impacto econômico de geração de emprego, de construção civil, seu comércio. E o Raduan, como você falou, ele fez uma doação para os donatários, para quem recebeu, foi um ônus, né? Não teve bônus. O compromisso de construir um campus, isso é um compromisso do Estado, de proporcionar educação pública e gratuita. Esse foi o grande objetivo do Raduan. Tem trabalhadores rurais, hoje, ali, que têm os seus filhos fazendo os cursos e que não teriam condições de fazer isso num outro momento, naquela região. Então, isso foi o grande motivo. Outra coisa importante, no campus Lagoa do Sino, e a UFSCar ela é pioneira e ela se destaca nisso, porque já tem um trabalho com indígenas muito forte, muito importante. Tem estudantes indígenas hoje na Lagoa do Sino, tem os cotistas. Eu vi que tem um vestibular indígena que acontece também. Isso, exatamente. Então, essa inclusão social foi uma coisa que deixou o Raduan muito feliz com a doação. No meio do caminho, além dessa questão tributária, que no fim é a menor, né? Deve ter. Aconteceram coisas, por exemplo, você ouvia um sujeito como o Augusto Nunes, que não pratica jornalismo, porque ele publicou numa ocasião na revista Veja que o Raduan não tinha doado a fazenda, que tinha feito um comodato. O que é uma mentira, né? É fácil, a escritura é pública, está lá no registro de imóveis de Angatuba, foi feita uma doação, mas aquilo ali não é jornalismo. Outros diziam que Raduan doou a fazenda porque ela tinha dívidas, né? Eu tirei
eu tive que tirar, por vontade nossa, a gente até extrapolou o que a UFSCar exigia para lavrar a escritura, foram 29 certidões negativas, Gustavo. Então, tudo que você imaginar de âmbito federal, estadual e municipal, nós obtivemos certidões negativas do Raduan. Nunca houve atraso de pagamento, nunca houve ação trabalhista e tal. Então, é o que eu digo, quando eu tenho acesso às informações sobre a Lagoa do Sino, a única coisa que eu consigo pensar é em poesia, né? Tudo é poético, tudo que o Raduan construiu, tudo que ele montou ali, a generosidade dele com os empregados, com os funcionários, sem jamais tratar com nenhum tipo, com essa coisa cultural brasileira, né? Ele dá uma lição muito grande ali, porque mostra que quando você trata os seus parceiros, as pessoas que trabalham com você, não para você, né? Já não dá, nem a semântica mais suporta esse nível de generosidade. Você torna tudo ainda mais virtuoso e mais produtivo e mais rentável. É uma coisa bonita demais. Eu vou ler aqui comentários, Messias. O pessoal está aqui emocionado, né? Raduan magnífico. Marilda Jardim dizendo. Rosane Raduan está dizendo, muito legal, parte desses cursos é da minha área, ecologia. Daniela Alves, Lagoa do Sino, coraçõezinhos aqui. A Daniela é estudante, Aí, filha de um trabalhador rural, a Daniela é estudante do campus de... Daniela é estudante? Que bom, que satisfação ter a Daniela aqui nessa transmissão. Sônia Nobre, educação pede socorro, o povo não pode deixar de forma alguma. Não podemos deixar, todos nós nas ruas, eles estão insanos, precisam de interdição. Ana Simpson está dizendo aqui, boa tarde, conde convidado, salve Raduan, belos gestos, infelizmente, não são bem-vindos no capitalismo, triste. Marilda Jardim dizendo, grandes homens têm grandes gestos, o fato de não querer que colocasse seu nome torna ele magnífico. Madiba, está dizendo Madiba do Mandela também aqui, né? Sônia Nobre, pessoal, povo nas ruas, o pessoal está sensível aqui com tudo que está acontecendo no Brasil, e eu quis justamente trazer o Messias Barbosa aqui para o canal do Conde, para a gente fazer um papo sobre a doação da Lagoa do Sino, porque agora ela está ameaçada de fato, né, Messias? Nós temos aí esse projeto absolutamente catastrófico do governo Bolsonaro, e o projeto Futurice, que busca, digamos assim, desmantelar a capacidade de administração pública das universidades públicas brasileiras, e eu queria que você falasse justamente desse momento agora delicado, porque existe na certidão, né, no contrato que vocês assinaram para as contrapartidas. Se deixar de cumprir uma dessas contrapartidas, eu acho que entra num processo de judicialização. Como é que você explica para a gente o que está rolando? A escritura de doação em 2011 tinha como contrapartida que não se desse outro nome ao campus, senão Campus Lagoa do Sino, do UFSCar. Aliás, por que é Lagoa do Sino, Messias? Já era um nome da fazenda. Era o nome. E ela tem um lago onde, numa ilha, tem um pouco de lenda nisso, né? E existe um sino que já esteve lá. Isso também foi uma coincidência tremenda, né? Porque na inauguração da UFSCar, há 50 anos atrás, trouxeram um sino, me parece que da Universidade de Coimbra, e foi tocado durante a inauguração. E fizeram repetir esse gesto na Lagoa do Sino. Que legal. Mas, voltando à escritura de doação, em 2011, o Raduan tinha pactuado 25 mil metros de área. Então, a primeira condição era o nome, a outra era que se construísse 25 mil metros ou com 10% de oscilação para menos, ou seja, de 22.500 a 25 mil metros, num prazo de 6 anos, a partir de 2011. Em 2017, esse prazo expirou sem que a gente tivesse atingido essa área, nem metade dessa área construída. A UFSCar apareceu com algumas contrapropostas e o Raduan avaliou que seria melhor ele abrir mão de área construída para que o projeto não sofresse um impacto maior, porque a gente já está falando de governo Temer. Então, assim, a fazenda... Isso já era no governo Temer? Já, 2017. Um caos, né, para a educação já.
E aí, a fazenda já tinha 3.500 metros construídos da época em que o Raduan era proprietário. A universidade construiu, até então, aproximadamente 9.000 metros. Não ia atingir. Segundo os termos da escritura, ele teria que devolver a fazenda. Mas nem de longe foi esse o objetivo do Raduan. Então, ele buscou um acordo para que o projeto continuasse. O Raduan abriu mão de 12.500 metros de área. Então, a escritura de repactuação em 2017, ela prevê 12.000 metros de área construída até 2020. Ela prevê que o imóvel está gravado, isso é muito importante. Naquele imóvel, naquela fazenda, não pode acontecer ensino que não seja público e gratuito. Isso é importante. Se o contrário disso acontecer, vai ter briga judicial. Há um compromisso na escritura assinado pela reitora de lutar contra qualquer tentativa de privatização do campus. E também a previsão de que os recursos da produção agrícola da Fazenda Lagoa do Sino têm que ser aplicados no campus. Daí que a gente tem um histórico, voltando a dizer, a partir de 2016, de corte de recursos. Então, assim, tem obra parada lá, havia recursos empenhados, até o que a gente sabe, tem blocos para serem concluídos ainda. O Raduan também abriu mão de uma coisa importante, que é um detalhe que, quando a UFSCar mandou a proposta, quando eu li, eu chamei a atenção e a gente não concordou, porque a escritura falava de edificações. Olha os detalhes, né? E eles colocaram edificações e infraestrutura. Então, por exemplo, calçamento entrou na área construída. E o Raduan ainda abriu mão permitiu que isso ficasse dessa forma. De lá para cá, né, Gustavo, a gente só tem a lamentar, porque a UFSCar não é diferente do que o cenário da UFSCar não é diferente do que acontece nas outras universidades, né? A gente tem um histórico de truculência no ano passado em relação a estudantes, quando houve uma ocupação pacífica na reitoria. Nunca. A UFSCar tem 50 anos, uma tradição democrática de participação, de inclusão. Ela teve que se deparar com isso aí. Na Lagoa do Sino, foi nomeado e eleito um conselho gestor para a produção da fazenda, e esse conselho gestor foi destituído numa canetada pela reitora, de uma forma totalitária. A Lagoa do Sino, quando o Raduan doou, foi para que ela se tornasse um modelo acadêmico, tivesse uma finalidade pedagógica e desenvolver o território. Hoje tem uma gestão da fazenda que se parece uma empresa. Se o Raduan quisesse que a Lagoa do Sino continuasse como uma empresa, ele teria vendido para um outro fazendeiro. Nunca foi esse o objetivo. Uma coisa, você fala de poesia, né? Na reportagem, o Rafael Cariello fez uma reportagem muito bonita também, bem completa, na revista Piauí, na época, e ele cometeu um equívoco dizendo, quando você passa pela porteira, a Lagoa do Sino nunca teve porteira. As pessoas entravam... Isso tem um outro gesto, isso é simbólico. E hoje, se você quiser entrar e conhecer a parte produtiva, os silos e tal, aquilo parece uma empresa, já está cercado, tem um controle. Descaracterizaram aquilo que foi... A outra coisa importante é o projeto pedagógico, né? O projeto pedagógico da Lagoa do Sino, ele é inter e transdisciplinar, né? Todas as disciplinas, os cursos, eles conversam, a forma de avaliação é inovadora. Isso Messias, também corre risco, né? Deixa eu só para a gente situar aqui, você falou que o conselho gestor foi dissolvido pela reitora? Foi. E não foi, isso não foi a comunidade? Como é que ficou essa questão? Não, o conselho gestor formado e eleito pela comunidade da Lagoa do Sino, ele tinha a participação de estudantes, de professores, técnicos administrativos. Então, ele era participativo de fato. E, a pretexto de não sei o quê, isso é uma coisa que chateou bastante. Em alguns momentos foi dito que a Lagoa do Sino tinha dado prejuízo. Isso é uma coisa que, sob meu ponto de vista como contabilista por 9 anos da Lagoa do Sino, é um absurdo dizer. Mas a gente pretende verificar isso, sabe, Gustavo? Porque foi um dos argumentos para destituir o conselho gestor.
Hoje tem lá um gestor que está ligado à reitora. Eu não sei se há uma prestação de contas para a comunidade, mas, no momento, o Raduan, como previsto na escritura, vai precisar saber se os recursos da produção da Lagoa do Sino, se houve lucro, se esses recursos estão sendo aplicados, de fato, na fazenda, conforme prevê a escritura. Então, isso é preocupante, né? No mínimo. Preocupante. Olha só, deixa eu ler mais uns comentários aqui do nosso público, que está, assim, super interessado, super concentrado aqui no nosso papo. Leontina Cidade dizendo, encantada com Raduan Nassar. Marcelo Nogueira dizendo, educação é a solução, parabéns, Raduan Nassar. É engraçado, Messias, e a Adriana Cópio também está te mandando aqui muitas palmas e muitos coraçõezinhos, viu, Messias? Obrigado. É interessante que essa doação do Raduan não foi notícia, quer dizer, não circulou por aí. Tem gente que está sabendo agora disso aqui na transmissão. Sim. Justamente pela característica de vocês, do Raduan, de não fazer alarde disso. Quer dizer, isso aqui é um gesto dentro de um projeto humanístico, né, que se pode ter por um país, e eu acho que isso torna tudo até mais forte, justamente para que isso se multiplicasse, né, que os agricultores saíssem desse lugar. Quer dizer, o Raduan é o maior escritor brasileiro, né? O maior escritor brasileiro, ganhador do Prêmio Camões, e é também, talvez, o maior agricultor brasileiro nesse sentido, do ponto de vista conceitual e da generosidade, para poder justamente multiplicar essas práticas. Bom, dito isso, vamos falar concretamente também, Messias, das ameaças que vocês estão sofrendo, quer dizer, que o campus Lagoa do Sino está sofrendo dessa reitoria truculenta, alinhada com o Bolsonaro, e quais serão os próximos passos desse embate, quer dizer, né, vocês querem que o projeto prossiga dentro do conceito original lavrado numa certidão. Sim. A grande preocupação foi a gente assistir a um vídeo que circula em que a reitora defende o projeto Futurice. E esse projeto é o oposto ao projeto do campus Lagoa do Sino. Então, chama a atenção e preocupa, e vai ser necessária uma mobilização, e a gente, se for necessário, vai trabalhar por isso, para mobilizar a comunidade da Lagoa do Sino, do território Lagoa do Sino, para que não aconteça ali nada nesse sentido. Eu sei que há uma grande mobilização em São Carlos, em Sorocaba, por parte da comunidade universitária, porque isso passa por conselho, por consulta na universidade, como tem acontecido nas outras, mas a gente sabe que esse governo tem características aí ditatoriais e vai atropelar, como tem amparo judicial. A gente não pode confiar no judiciário brasileiro mais, é uma coisa sempre relativizada e com razão, e a gente teme por esse desfecho, né? No mínimo, vai ter uma disputa judicial, a outra é uma mobilização política grande, que a gente já conversa com algumas pessoas, e diante da fala da reitora, falando do futuro, porque num determinado momento, essa ambiguidade aí por parte da reitoria, quer dizer, o projeto da Lagoa do Sino é um projeto que pretende desenvolver o território, ele tem 3 eixos, que é desenvolvimento territorial sustentável, agricultura familiar, e me falhou o outro agora, mas eu já lembro. São 3 eixos que são... Educação pública de qualidade. E aí, quando aparece uma proposta que envolve... não é uma negação da participação do setor privado no meio universitário, isso já acontece. Agora, a proposta do Futurice é uma entrega. Você falar de financiamento, qual o financiamento por parte do setor privado vai ser isento e sem influência no projeto pedagógico da universidade. Ainda mais numa fazenda como essa, que é produtiva, que tem tecnologia, que tem maquinário. Né? Exatamente. Então, seria uma perda enorme, uma oportunidade, porque aí você vai para um projeto que volta a elitizar o acesso à universidade. E no território da Lagoa do Sino, o que precisa é democratizar o acesso ao ensino. E já vem dando resultado, né? Messias, eu não posso deixar de te perguntar sobre a transição
da fazenda, como a fazenda do Raduan Nassar, Lagoa dos Finos e tal, produtiva particular, para a fazenda campus da UFSCar, porque os funcionários foram todos mantidos, né? Foram. Todos os funcionários os contratos foram renovados junto à UFSCar. É um processo também muito delicado e muito bonito, né? Fala um pouquinho para a gente dessa transição. Como a gente já sabia que eles não poderiam continuar morando na fazenda a partir da... Porque quem administra a produção agrícola no campus é a FAI, que é a fundação da UFSCar, que é uma fundação privada que toca esse tipo de projeto. Então, os funcionários teriam que se mudar para a cidade, e o que aconteceu? Houve uma preocupação do Raduan, porque o piso salarial da FAI, da UFSCar, era bem inferior ao salário praticado por ele. Então, a gente fez uma negociação, fizemos cálculos para que se mantivesse aquela remuneração deles. Isso foi mantido na época, o professor Targino batalhou e conseguiu manter esse tipo de remuneração. E, a partir daí, eles seguiram sua vida. Teve um funcionário que não continuou apenas, mas continuou a trabalhar com o Raduan, né? Foram dois. Mas foi uma transição tranquila, bacana também, né? Eu estive em São Carlos apresentando os balancetes. Isso é o que me deixa, no mínimo, com a pulga atrás da orelha, falar que a Lagoa do Sino, em algum momento, deu prejuízo, porque eu estive lá apresentando, contando o histórico. A gente tem esses registros do que se gasta numa safra, noutra, quantas safras você faz no ano, e se intensifica. E tem um histórico, uma coisa importante que foi feita na Lagoa do Sino, que é preciso dizer. Pelo conselho gestor anterior da fazenda, e estava à frente disso o professor Eber, a Lagoa do Sino reduziu a aplicação de defensivos, de agrotóxicos, e comprou sementes de soja que não eram transgênicas. E obteve uma produtividade excepcional. Eu não estou falando de uma pequena produção, né, Gustavo? Porque quando você fala de agricultura orgânica, as pessoas falam, isso não é possível fazer em grande escala. Em escala pequena, né? Você está falando em escala... Mas a Lagoa do Sino conseguiu, num determinado momento, um feito muito importante, ao ponto da empresa que fornecia sementes ter pedido para enviar um container desse produto para a França, por exemplo, né? Acabou, depois que, com a mudança no conselho gestor, isso morreu, não é? Uhum. E eu soube que houve uma perda agora de produtividade na última safra, que a gente não sabe... E a gente vê o Brasil totalmente na contramão disso, né? Trazendo exatamente tóxicos, uma quantidade campeão mundial de uso de agrotóxicos, depois de tanto tempo também combatendo isso, e a pesquisa brasileira é altamente qualificada, a Embrapa. Sim. E você tem um retrocesso dessa dimensão. Realmente, acho que é emblemático. Eu vou colocar aqui mais uma sequência de fotos referentes à Lagoa do Sino. Aqui o dia que o Raduan assinou a doação... Foi o professor Targino, reitor da UFSCar, em 2011, a assinatura da... O Targino continua professor da UFSCar. Continua. Perfeitamente. Vamos ver aqui o Targino e o Raduan. Isso. Aqui a gente tem o Natal, do Registro de Imóveis, o Messias aqui, Valdir Serri, do Tabelionato, o Raduan, o Caio, é filho do Newton Santos Corrêa. Acho que é sempre bom ter uma criança como testemunha, né? É uma garantia poética também. Isso. É muito bonito. Isso aqui... É uma plantação de soja. Plantação de soja. São dimensões imensas, né? Aí é o trigo, e lá ao fundo você vê a capelinha que está lá até hoje. Uhum. Ao lado dessa capela hoje está sendo construído ali, tem 2 blocos sendo construídos. Ah, tá. Blocos da universidade. Aqui tem uma araucária, né? E essa árvore aqui também é interessante. Então, aí isso desabou, triste. Ainda bem que a gente tem essa fotografia, porque é uma araucária que foi encoberta e tomada... Foi encoberta pelas trepaduras. Primavera brick. Mas ficou interessante. Ficou lindo. Ficou porque lindo. Aí tem um contraste aí de cores, uma coisa... Ela caiu.
A região é muito bonita, né? Uma região muito bonita. Mais Ainda uma aqui da Lagoa do Sino. Aqui é um lago que tem ali adiante. Olha só que foto bonita essa. aí é aquela ilha sobre a qual eu te falei, onde ficava o sino. Você vê que ela está esbranquiçada, é um pôr do sol. Aí as garças deixam a ilha, toda a vegetação fica branca. E aí você tem um pôr do sol que parecia que estava incendiando o lago, né? Essa foto é muito bonita mesmo. Muito legal. Ela está aqui mais de longe também. Você que tirou essas fotos, Messias? Foi. Ah, muito bom, hein? Fotógrafo também. Aqui uma foto linda do Raduan no meio dos estudantes. Dos estudantes. Foto pra gente. Isso aí tem uns 4 ou 5 anos. A maior parte aí é da primeira turma que se formou. Uma galerinha muito bacana, e foi uma das visitas do Raduan. Raduan não costuma ir muito ao campus, mas é gostoso de ver esse calor da estudantada que sabe enxergar o que é esse projeto. É bonita essa foto. Muito bonito. Tem mais uma aqui também bonita. Da E sede. agora acabou. Messias Barbosa, a gente vai chegando aqui na conclusão do nosso papo. Queria que você falasse para a gente os próximos passos aí para esse para a discussão do que vai continuar, como é que vai prosseguir a Lagoa do Sino. O mandato dessa reitora, Wanda Hoffmann, né, vai até 2020. Ela já se demonstrou hostil às demandas de vocês. Como é que está o pé de negociação? Você vai participar de reuniões? Conta para a gente. Vou sim. Até hoje, o Raduan não havia se manifestado em relação ao que aconteceu. As demandas internas, as disputas do campus, ele nunca, da própria universidade, o Raduan nunca se manifestou sobre isso, mas em relação ao que pode acontecer na Lagoa do Sino, há uma disposição para lutar para que o campus se mantenha e continue a crescer. Porque também tem um detalhe, Gustavo, mesmo nos momentos de crise, outras universidades federais tiveram aí contratações de professores, e a Lagoa do Sino não viu, não houve, a gente não tem registro de uma tentativa de esforço para que se suprisse a falta de professores. Essa proposta de defender o futuro, isso é uma clara ameaça ao projeto da Lagoa do Sino, não dialoga com a Lagoa do Sino. O outro aspecto é algumas coisas desagradáveis que aconteceram ao longo desse período, por exemplo, o discurso ambíguo da reitora. No momento defende a Lagoa do Sino, ela é um cartão de visitas, mas no outro a gente teve acesso a áudios dizendo, mas o que produz a Lagoa do Sino? Né? Quer dizer, é o campus mais novo dos 4, mas para nós ele já produziu uma grande transformação no território. Então, quando você ouve isso por parte da reitora, no dia da repactuação, a reitora convocou uma reunião, saiu do cartório, assinou a escritura com o Raduan, convocou uma reunião e disse para os professores que a negociação tinha sido muito complicada, porque é difícil lidar com pessoa de idade, né? Então, assim, é uma coisa inconcebível por parte de uma reitora. Por último, uma coisa que atinge diretamente o projeto da Lagoa do Sino, houve eleição para a direção acadêmica do campus neste ano, e o candidato apoiado pela reitora foi derrotado. Foi eleita a Juliana e o Henrique como vice-diretor acadêmico. O Raduan deu uma nota de apoio, apoiando os dois, e o candidato da reitora foi derrotado nas eleições. Existia um diretor administrativo do campus, Rafael Longarese, que se transferiu para Sorocaba. A reitora nomeou aquele candidato derrotado para esse cargo de diretor administrativo do campus. É uma pessoa que não foi escolhida por uma consulta eleitoral, como é uma tradição da UFSCar, e como também foi uma promessa de campanha da reitora de escolher diretores de campo por processo eleitoral, consultar a comunidade. Esse diretor nomeado tem uma clara identificação com esse governo bolsonarista,
Então, é preocupante, no mínimo, que uma pessoa que posta durante as eleições aquela fotografia do sujeito com a arma na urna, que faz publicações em rede social marcando a universidade. No perfil pessoal ele pode publicar qualquer coisa, mas é no mínimo preocupante uma pessoa que faz publicações religiosas, conservadoras, antidemocráticas, então desconstruindo Paulo Freire, é um dos diretores do campus Lagoa do Sino, nomeado pela reitora, não está lá por uma consulta e vontade da comunidade do campus, não tem identidade com o projeto, pensa aquilo como uma empresa. Então, é lamentável, mas não vai ficar no silêncio. O que a gente pode dizer é que, a partir de agora, há uma mobilização e o Raduan também vai se envolver nisso, eu estou participando, porque antes que aconteça alguma coisa, como, por exemplo, tratar a fazenda como uma empresa, implica em alegar que ela dá prejuízo e arrendá-la, por exemplo. Aí você mata todo o propósito pedagógico, acadêmico da fazenda. Você tem cursos da área agrária que vão ter que pedir licença para o arrendatário para fazer pesquisa na área de produção, na área da plantação. Então, é um absurdo. E já se ventilou essa possibilidade de arrendar a fazenda. E esse tipo de coisa não vai ser deixado passar, não vai ter luta, vai ter briga, em que esfera for. Então, assim, a gente está antecipando isso para que não aconteça. Um projeto de educação pública, gratuito, inclusivo, que corre risco, sim, como todas as outras universidades federais, né? O projeto é entregar isso, e com a Lagoa do Sino não é diferente. E tem lá uma direção até aqui identificada com esse propósito, nos parece. Então, a gente não vai... A outra coisa, né, que o Raduan teve ao lado dele na fazenda poucas pessoas, né? O corpo administrativo éramos 3, né? E toda a equipe da área agrícola. E o Newton Santos Correia esteve lá por 30 anos, e o Carminho também, que é um funcionário, e o filho do Newton, trabalharam a vida toda na Lagoa do Sino. Eles continuam lá, né? Não, eles foram demitidos sumariamente, sem justificativa nenhuma, recentemente pelo novo gestor, e o Newton é um sujeito que tem formação educacional primária, mas é um cara genial na área agrícola, sempre foi de confiança, o Raduan sempre falou sobre isso, e é uma contribuição que foi jogada no lixo, né? Tanto é que o resultado está na última produção. Na última safra, né? Na última safra. Então, assim, são sinais de que a gente fica pensando se isso é uma perseguição em relação a Raduan. Eu acho que eles têm uma frustração, uma inveja, porque é um processo que foi feito dentro do governo Lula, né? Com a Haddad, depois... E o Lula... Negato do Lula, apaixonado pelo projeto. Não, o Lula esteve na fazenda, visitou, foi uma visita sensacional. Ele não conhecia, né? Ele aceitou a coisa. Curioso que num evento no Tuca, ele, numa ocasião, falou: o Raduan doou um terreno lá em Buri, terreno de 643 hectares. Mas é aquele jeitão do Lula. E ele visitou o campus, foi um dia maravilhoso. E eu acho que o Lula e o Raduan são muito amigos, né? É um carinho que o Raduan teve 2 vezes já em Curitiba, né? Sim, antes disso houve outros encontros. É por isso que eles também têm esse problema com o projeto. Sim, né? E é uma coisa que acontece no âmbito da universidade, nas cidades ali do entorno, as pessoas não sabem separar as coisas, né? O projeto da Lagoa do Sino, ele é suprapartidário, ele é para a comunidade, ele não tem nada a ver com uma preferência partidária. Ele se deu... Então, você tinha uma história de oferta para o governo do estado do PSDB, do senhor José Serra, que recusou a Lagoa do Sino, não é? Porque o estado... 2 vezes, né? Porque foi a USP e foi mais... Depois a Exalc. Então, o governo do estado de São Paulo não tinha dinheiro para fazer 7.000 metros de área construída. Então, tá bom. Mas tinha para enfiar no Rodoanel e no trem-salão. Mas aí, quando o Lula aceita e concretiza o projeto, isso causa mesmo uma... Causa uma frustração. Como causou, porque foram mais outros 18 universidades, 400 e tantas escolas federais,
nunca houve um crescimento, um desenvolvimento da educação no Brasil como houve questionem o Lula, mas isso é inquestionável. Messias, deixa eu fazer aqui ao nosso fechamento do nosso papo. Quero te agradecer demais, quer dizer, você deu esclarecimentos aqui importantíssimos. Acho que depois eu vou produzir uma matéria com a sua fala, porque acho que tem de se publicizar o que está acontecendo com a Lagoa do Sino, minimamente, para a gente ter um acompanhamento da opinião pública e para que não fique intramuros nessa lógica catastrófica aí do Ministério da Educação, conduzido por uma pessoa sem absolutamente nenhuma qualificação para estar nessa posição. E eu quero ler aqui os últimos comentários do nosso público. Maravilhoso vocês hoje, obrigado, viu? O público do canal do Conde está um pouco assim, eu parei de fazer aquele volume de transmissões que eu fazia, 3 transmissões por dia, agora eu reduzi um pouco, mas para organizar justamente também a nossa vida aqui, para poder ter saúde para continuar, né, Messias? É isso aí. Então, quero agradecer aqui, Marilda Jardim está dizendo que absurdo, esse povo parece praga, está em todos os lugares destruindo tudo que toca. Eliette Cunha, estou triste com essa situação que relata, veja a solução, Lula tem de voltar para salvar esse Brasil. Celso Acker está dizendo, grande trabalho, Conde Messias. Mário de Andrade também doou uma fazenda para o IFAM. Grande homem, Raduan. Não lembrava dessa fazenda. Também não, é uma história para interessante. Agora, o que eu quero pedir para você, Messias, sugerir, né? Essa história tem de ser contada em livro, né? A história da Fazenda Lagoa do Cio, eu fico arrepiado, porque é bonito demais. Aquele teu artigo é emocionante, o da Marilena Felinto é emocionante também. Tudo que está embutido ali, né? Essa generosidade do Raduan, esse desprendimento, esse sonho que ele tem, tudo bonito demais, tudo poético e tudo, acho que, muito literário. É uma narrativa literária da Lagoa do Cio. Quem sabe, né? E você é um grande talento também para colocar isso aí no papel para a gente ter acesso a tudo isso. Joia, obrigado. E deixa eu te falar, o Raduan não desiste, né, do território, e aí tem o projeto da Morada do Tempo, né, do Armazém, que acho que você já deve ter ouvido falar. O Raduan, em 2014, a gente estava preocupado porque nós organizamos alguns fóruns de desenvolvimento lá em Campina do Monte Alegre, preocupados com o impacto da chegada da universidade, porque o poder público não se mexeu em relação a isso. E daí a gente levou o pessoal do Condefat de São Paulo porque existem construções históricas na região. E existe um armazém que fica em frente à ferrovia, que o Raduan deu o nome a ele de Morada do Tempo. E o objetivo é transformar a Morada do Tempo num centro cultural. Já existe um projeto, talvez, de se rodar um filme lá para o ano que vem, que é um projeto... Você sabe que eu ia te perguntar isso, mas eu não sabia se podia, mas você está agora, então... Em partes a gente pode, não pode falar tudo. Em primeiríssima mão, né? Em primeiríssima mão aqui no canal do Conde, a notícia de que o Luiz Fernando Carvalho está preparando uma nova película aí sobre a obra do Raduan. Podia falar? Vai lá, Messias. O pessoal falou já o que tinha que falar. Mas eu falei antes de você, mas descreve para a gente, quer dizer... É um armazém que é do início do século passado e tem toda uma história naquela região que foi documentada foi abordada no documentário chamado Menino 23. Houve uma família que trazia crianças órfãs do Rio de Janeiro e sujeitava elas a trabalho dito como trabalho escravo mesmo, não semi-escravo, né? Ali nas fazendas daquela região, inclusive na fazenda onde hoje está o campus, na Lagoa do Sino, pertenceu a essa família. E por conta dessa história triste aí, porque eles eram simpatizantes do nazismo, essa família, isso não se esconde de ninguém, o documentário trata disso, e um doutorado de um professor, Sidney Aguilar, da Unicamp, trata dessa história toda. Esse armazém foi construído também por essa família. E no ano passado, o Condefat tombou o armazém Morada do Tempo como patrimônio histórico. E a gente já vinha aí, desde que o Raduan adquiriu o imóvel, para preservá-lo, porque existia uma ameaça de
de empresa de fora comprar, poderia pôr no chão, ali tem um rio, o rio Itapetininga, muito próximo ao armazém, a gente não sabia o que se instalaria ali. Então, o Raduan adquiriu e a gente começou a trabalhar em cima de um projeto que agora, neste ano, ele começou a caminhar a passos largos. Então, a gente conseguiu uma equipe maravilhosa de engenharia, que é coordenada pelo Alexandre Rori, grande amigo nosso, o Guilherme Michelin, que é um professor do Mackenzie, o Paulo Maffei, são feras aí na área de arquitetura e engenharia. Estão trabalhando voluntariamente para mandar o projeto para o Condefat, a gente deve mandar na próxima semana. E eu estou coordenando todo esse trabalho da equipe com também um produtor cultural, Edinho Rodrigues. A gente vai elaborar um projeto cultural e captar recursos para fazer a primeira reforma do armazém para que ele possa abrigar, tem um acervo de peças indígenas da UFSCar que não tem onde se colocar aquilo, e pode ser que ele vá parar no armazém. A ideia é transformar aquilo num centro cultural que é disponível para a comunidade, né? Então, quem quiser produzir artesanato, fazer uma exposição, música, teatro, naquele espaço, são 1.200 metros de área construída, e a gente quer também batalhar para que se revitalize a ferrovia. Se a gente conseguir colocar um roteiro turístico via ferrovia, vai ser maravilhoso. E a ideia, talvez, do Luiz Fernando rodar um filme lá no meados do ano que vem, que o tema do filme fica para depois. Mas é mais um projeto que vai ser deixado para a comunidade, né? O filme é As Três Batalhas, né? Baseado no texto não escrito de Raduan Nassar. Olha só, isso é espetacular. Mas que já tem um roteiro em fase final, de conclusão. E é mais uma atividade, então, começou pela educação, agora a gente vai pela cultura, porque também a cultura também é resistência, não é? Perfeitamente. Messias Barbosa, muito obrigado pelo papo, pelos esclarecimentos, pelo projeto, pelo sonho também que você tem aí junto com o Raduan. Parabéns pelo trabalho a vocês. Estamos à disposição. Joia. E toda vez que você tiver alguma novidade a respeito da questão da Lagoa do Sino e também do projeto cultural aí, do armazém, é só acionar a gente aqui, porque o público gosta muito de saber disso, público da internet, tá? Aquela história, ninguém solta a mão de ninguém, tem a ver com isso, tem a ver da gente acompanhar o que está sendo feito no Brasil nesse momento, que é digno de atenção e digno de, enfim, de gratidão de todos nós, né? Para realmente construir, paralelamente a esse desastre que se apoderou do Planalto, paralelamente um país soberano, democrático e livre. Obrigado, Messias. Obrigado, Gustavo. Olha, um beijo para você, o Raduan está te mandando um beijo também. Tá bom? Manda um beijo para ele aqui, um beijo para todos que acompanharam essa entrevista. Para todos. Barbosa. E todas. Valeu, Lula é livre. Lula é livre.